São 12h38 e tem até... 30 minutos para você. Uma hora, né? Tem 57 minutos. Douglas falou que 33 minutos. Isso. Falta 50 e pouquinho. Mais de 50 minutos, né? Certo. Quando chega aqui o Juscelino para colocar aqui nas páginas que eu desejo. Bora. Página 19. Eu fico aí, Gustavo. Quer que eu fique aí, Gustavo? Não, não precisa não. 19? É o ID 338105. O que eu quero é coloca as fotografias do local do crime. Eu quero as fotografias. Começa a partir da página 19. Vou começar, Excelência. (3.824) senhores jurados. Eu vou repetir. 3.824. Será que os senhores têm noção do que esse número significa? Os senhores saberão em breve. Excelentíssimo senhor juiz presidente deste egrégio Tribunal do Júri, Dr. Gustavo, é uma satisfação poder aqui estar trabalhando com Vossa Excelência, um magistrado de escola que eu admiro bastante. Eu recebo os sinceros cumprimentos deste advogado que hoje está ao lado da acusação. Dr. Leão, ilustre representante do Ministério Público, já o conheço, principalmente da comarca de Guarabira. Para mim é um motivo de júbilo estar ao lado de Vossa Excelência neste julgamento hoje, que para mim é emblemático. Cumprimento a banca defensiva, a qualificada banca defensiva, na pessoa da doutora Ana, em seu nome cumprimento os demais. Cumprimento a força pública aqui representada pelo nobre policial, familiares do réu, familiares da vítima aqui enlutada, por fim, os senhores jurados. Eu sou advogado. E o que é que eu estou fazendo ali ao lado da acusação? Há mais de 10 anos eu advogo, Excelências. Há mais de 10 anos. Lembro como se fosse hoje, no dia que Solange entrou em contato comigo pela primeira vez. Eu estava estudando um processo que eu ia fazer um júri na semana seguinte. E quando ela entrou em contato pela primeira vez, e ela disse: doutor, tem um júri, eu quero saber se o senhor tem condições de fazer esse plenário auxiliando a acusação, porque a vítima é o meu pai. E naturalmente, quando eu sou contatado pelos familiares das vítimas, eu tenho um certo cuidado ao analisar o processo, porque a minha essência é defender. Eu sou advogado, eu defendo. Mas eu fui olhar o processo. Senhores jurados, poucos foram júris que eu atuei como agente de acusação. Esse é o meu terceiro, em mais de 10 anos de atividade profissional. Agora, eu nunca vi um processo em que todas as provas são claras, cristalinas, de que a tese da acusação é a única que vai representar a justiça. O réu matou por motivo fútil, motivo insignificante, mentiroso, porque nunca teve essa situação de ciúme. Se tivesse, como ele mesmo diz, é insignificante. Uma discussão por motivo de ciúme, um suposto ciúme, onde sequer o réu disse aqui: não, a vítima, o Zé Pedro, chegou para mim e disse: olha, eu estou com ciúme, não ande mais com a minha ex-mulher, não dê mais carona a ela, não passe com ela perto de mim, porque senão eu vou lhe agredir, senão eu vou lhe matar, eu comprei uma arma para lhe matar. Não, absolutamente não. Em nenhum momento a vítima, cujos restos mortais estão no cemitério de Dona Inês, não pode estar aqui, infelizmente, morreu. Ela nunca ousou comprar uma arma ou mesmo ameaçar o Antônio Florentino.
É um processo, como o doutor Leão bem falou, o promotor, está às claras. Está muito fácil julgar. A maioria dos processos de júri são processos onde existe teses para acusação, teses para defesa, em que se dá para trabalhar, mas aqui não. A legítima defesa putativa que a defesa vai trazer aqui é absurda. É querer menosprezar o raciocínio do conselho de sentença. Vossas excelências que estão aqui hoje representando a sociedade. A responsabilidade dos senhores no julgamento de hoje é imensa. A decisão que vai sair daqui vai repercutir lá fora. Em Dona Inês, aqui em Belém, na comarca, nas cidades circunvizinhas. A família está aqui, da vítima. Excelências, o que significa 3.824? É o número de dias entre aquele 10 de maio de 2012 e hoje. Há 3.824 dias, aquela moça ali chora, a sua irmã chora, o seu genro chora, o genro da vítima chora, todos choram, porque o acusado está livre, leve, solto, com sentimento de impunidade, com sentimento de que se pode matar, que não se vai preso, como se tirar a vida do outro fosse como amassar um copo. Amassar o copo. Joguei. Não vale nada. Ele matou. Está aqui. Quer cena mais grotesca que essa? E hoje quem vai decidir são os senhores. A balança da justiça pesa em cada um dos senhores hoje. Talvez, eu não sei se esse é o primeiro júri dos senhores, mas talvez vai ser o último. Porque talvez os senhores nunca mais sejam convocados para um plenário. E o que vocês querem levar para a vida dos senhores? Absolver um réu completamente culpado? Desconsiderei a dor da família? Será que a família perdeu seu Zé Pedro, dia 10 de maio de 2012, enterrou? E hoje é um novo assassinato? Eu não acredito que isso vai acontecer. Será que hoje os senhores vão dizer mais uma vez à família: o seu pai morreu? E ninguém, a sociedade, nada está com vocês, nada, porque ele vai ser absolvido hoje e vai sair daqui como se nada tivesse acontecido. Ele merece ser punido. Fez um mal a uma pessoa em que todos falavam aqui que era uma pessoa de bem. A única testemunha que a defesa trouxe, uma testemunha falha, disse aqui por alto: não, eu trabalhava no local e as pessoas, olha só, a testemunha de defesa, as pessoas diziam que o seu José Pedro estava ameaçando o seu Antônio. Mentira. Por que então o seu José Pedro nunca chegou para testemunha? Porque isso é mentira, senhores. Isso é mentira. Eu espero que não seja necessário eu explanar muito, porque está muito claro. Teve o depoimento das testemunhas aqui hoje em plenário, da dona do bar, claro, e outra coisa. Senhores jurados, prestem atenção, que a própria defesa hoje está comprometida com o próprio depoimento, o próprio interrogatório do réu. Sabe por quê? Porque só hoje, 10 anos depois, ele disse que foi 2 vezes no bar. Mentiroso. Está tentando se defender, é natural. Um instinto de defesa. Porque em nenhum momento na delegacia ele disse: não, eu fui no bar, saí, voltei de novo e matei.
Coloca o interrogatório do réu, por favor, da delegacia. Deve estar na página 19, salvo engano. Procura aí, por gentileza. Pega aqui no meu papel. Ah, tá aqui, né? Ah, não, interrogatório não. Não, o do acusado. Vamos ver o que ele falou. Esse é em juízo, né? Esse é o da delegacia. É o da delegacia? Ótimo. Pronto, pode ir, por favor. É isso, pode ir. Vamos ver o que é que ele fala. Que informa o interrogado que no último domingo, dia 20, por volta das 6h30 da noite, chegou no Bar do Beto, localizado no sítio Canafístula, zona rural de Dona Inês, tem se deparado com a vítima José Pedro, mais conhecido como Zé Pedra, a qual já fora casado com a sua cunhada, com quem conviveu mais de 10 anos. Após a separação da vítima, passou a ter ciúmes do interrogado. Pelo amor de Deus, o seu Zé Pedro já estava com Dona Lindalva. O relacionamento do seu Zé Pedro com a Dona Raimunda, ex-mulher, já tinha terminado há mais de 2 anos. Isso aqui é um álibi mentiroso, um argumento mentiroso para tentar justificar o injustificável. Passou a ter ciúmes do interrogado pelo fato de ter uma convivência amigável com a mesma. Inclusive, quando esta vinha visitar seus pais, pedia ao interrogado para transportá-la. Que no dia do fato, o interrogado havia ingerido, havia ingerido bebida alcoólica e resolvera sair para caçar. E ao chegar no bar citado, deparou-se com a vítima. Ora, aqui na delegacia, poucos dias após o fato, ele falou: eu fui para a delegacia, eu fui para o bar e lá localizei a vítima. Aí agora ele vem aqui e diz: não, eu fui ao bar, saí, voltei ao bar com a minha arma e atirei. Excelências, só com base nesse interrogatório mentiroso, Vossas Excelências devem com convicção julgarem não no momento da pergunta capital sobre se o jurado absolve o acusado. Não deve ser a resposta. Chega de impunidade na comarca. Chega de passar a mão em quem não deve ser passado. Aqui, pode falar, doutor. Pega o impresso que eu vou precisar de... Vá, pode ficar à vontade. Não, você pega o impresso e lê, por favor. Agora eu vou precisar de ligar. Ah, vai precisar de ligar? É, porque eu vou precisar achar muito... Ah, certo. E aquele foi o depoimento da delegacia. O acusado prestou depoimento em juízo também. E aqui está o interrogatório dele em 2015. O interrogatório do réu. E o que foi que ele falou em 2015? Solto, enquanto a família da vítima pranteava, no seu terceiro dia, no seu terceiro ano consecutivo, dia de finados, indo visitar o túmulo do pai, o interrogado estava aqui, como se nada tivesse acontecido. E disse o quê? Que chegando ao bar, que passou o dia todo bebendo em um torneio, que depois foi até a sua casa e pegou a sua espingarda, com a intenção de caçar no sítio do seu sogro, por volta das 18 horas. Que no caminho do sítio resolveu parar num bar para tomar uma cerveja. Vejam bem, ele está dizendo que ia caçar, parou no sítio para tomar uma cerveja, que chegando ao bar, a vítima levantou, colocou a mão na cintura como se fosse sacar uma arma, e o interrogado se assustou e desferiu um tiro. Na delegacia em 2012, em juízo em 2015, a defesa, nas suas respostas à acusação, em nenhum momento se foi falado que, olha, ele foi, saiu e voltou. Não. A tese da defesa era uma. Ele foi lá,
no bar, se assustou, sacou a arma e atirou. Aí vem aqui, na cara dos senhores, e muda a versão. E muda a versão. Como se isso aqui fosse um enredo de uma novela, em que se o capítulo não ficou bom, pode excluir e fazer outro. Mas estamos lidando com uma pessoa que morreu de forma violenta e mais. Estamos lidando com aquela família ali pranteada, que todos nós temos a nossa responsabilidade. Até porque, excelências, hoje são eles chorando a morte do pai. Mas quem aqui tem seu pai? Ou quem aqui já perdeu seu pai? Será que os senhores iam se sentir felizes de ver o assassino do seu pai sendo julgado, onde todas as provas dizem que a tese condenatória deve prevalecer? Será que os senhores iam sair daqui satisfeitos? Ora, tinha provas contra o assassino do meu pai? Tinha, mas o jurado absolveu. O jurado absolveu. Não saiam daqui com esse peso da injustiça, porque a absolvição do réu é injusta. A acusação, a assistência, a família da vítima não deseja nada contra ele, mas deseja que ele pague pelo mal que ele fez. Porque foi o seu José Pedro a vítima. Mas aqui no Brasil, só no primeiro semestre desse ano, foram 20.126 homicídios. Aqui no Brasil, em 6 meses, 20.126 homicídios, mais que na guerra da Ucrânia. Morreu menos civis na guerra da Ucrânia do que no Brasil por crime violento, homicídio. Por quê? Porque, infelizmente, ainda existe, às vezes, a complacência do conselho de sentença. Não, eu vou perdoar. E quem vai perdoar aquela família? Quem vai perdoar o seu Zé Pedro que não está nem mais aqui? Senhores jurados, está tudo muito claro. Quem era a vítima? Seu Zé Pedro. Seu Sebastião Pedro da Silva, o pai do seu Zé Pedro, já falecido. Mas a mãe do seu Zé Pedro, viu, jurada? Dona Maria Francisca da Conceição. Ela está viva ainda. Sabe por que ela não pôde vir? Por causa da idade, debilitada. E imagina se essa mulher, se essa senhora vem aqui hoje, se depara com o réu, com as emoções, porque tudo é falado aqui, volta à tona tudo aquilo que aconteceu. Mas a mãe da vítima, que há 10 anos chora a morte do seu filho, está viva, aguardando que Solange, a sua filha, a sua outra filha, voltem hoje para casa com a sentença condenatória, para refrigerar um pouco a alma dessas pessoas que tanto sofrem há tanto tempo, para ser um alento de que o conselho de sentença, aquelas pessoas do povo viram que o processo era claro para condenar e condenaram. E os senhores jurados fiquem absolutamente tranquilos, que desde 2008 uma reforma no Código de Processo Penal impede que o juiz retire da urna todos os votos. Se, por exemplo, hoje, a gente não tem como saber como os senhores votaram, porque antigamente o juiz tirava todos os votos da urna e se desse 7-0, seja para condenar, seja para absolver, todos nós saberíamos como o jurado decidiu, correto? Mas hoje como é que funciona? Quando o oficial de justiça passar a urna e os senhores depositarem o voto, quando o juiz for calcular a quantidade de sim e não, ele vai primeiro analisar. Se tiver 4 nãos para condenar, ele vai parar. Ele não vai ver os outros 3 votos. Então pode ter sido 7-0, 6-1, 4-3. Então, saiam daqui com a consciência tranquila, refrigerada, porque nem eu, nem a defesa,
nem o promotor, nem o juiz, ninguém, nem o réu, ninguém vai saber como os senhores votaram. Porque sempre vai ficar a dúvida: eita, será que foi 7-0? Será que foi 4-3? Será que teve gente que votou para condenar? Será que teve gente que votou para absolver? Fiquem tranquilos e façam justiça hoje. Excelente, depois eu quero os quesitos. Depois, pro final. Ou o senhor prefere fazer depois? Eu vou fazer depois. Ah, tá certo. Não, tudo bem. A tese da defesa. Tudo bem, tudo bem. Mas... Diga. Eu vou botar a tela. Certo, pode ligar então. Ligue, por favor. Além da mãe da vítima que está viva, a vítima tem 3 filhas. Está aqui, Solange, Sueli, é Sueli? Sueli, que está aqui, e Soliane, que está morando em outro estado da federação. Constituiu família, não pôde vir, condições financeiras. Por favor, senhores jurados, façam justiça, honrem essa toga. Os senhores hoje, cada um aqui são juízes. Cada um aqui representa o poder judiciário e a sociedade de Belém, a sociedade de Dona Inês e da comarca, das cidades que aqui compõem. Não queiram jogar esse dia na lata do lixo. Quantas responsabilidades os senhores deixaram nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus afazeres. Seus filhos estão sendo cuidados por outras pessoas. Seus pais estão em outros locais. Os seus trabalhos vocês deixaram para outro dia, porque os senhores hoje estão exercendo a missão de julgar. Os senhores querem jogar na lata do lixo o dia de hoje? Não façam isso. Não façam isso. A motivação, excelências, esse homicídio não basta condenar pelo homicídio. É necessário julgar 5 pelas qualificadoras, porque a motivação foi fútil. Motivação fútil é uma motivação insignificante. Não teve essa situação de ciúme. E mesmo se tivesse, não é proporcional. O modo em que foi praticado esse homicídio impossibilitou qualquer defesa da vítima. Dr. Leão foi muito feliz aqui quando ele disse o seguinte: ora, o réu alega que entrou no bar com a espingarda. Das duas, uma. Se ele já entrou, se o réu já entrou com a espingarda em punho, está claro a sua intenção de matar. Exato. Mas o que é que acontece? Ele alega o quê? Não. A vítima se levantou e foi e subentende que ele ia colocar a mão na cintura e pegar alguma coisa, uma arma. Mentira. O próprio laudo, coloca por favor, liga a TV. O próprio laudo, é claro. Ah, vai precisar de novo? Ah, tá bom, então deixa. Coloca o laudo aí, doutor, por favor. O próprio laudo é claro. O tiro veio assim, nessa direção. Estava sentado a vítima. A vítima estava sentada. Mentiroso. Mais uma mentira para colocar hoje no réu. Tentando enganar os senhores. Outra coisa, a partir do momento, por exemplo, se uma pessoa... É interessante que isso aqui, dos objetos que foram encontrados com ele, não tem... Sim, doutor Leão, muito bem. Doutor Leão já disse aqui, mas senhores, do cadáver é pessoa adulta, do sexo masculino, cor parda, com feição física brevilínea, identificado como José Pedro da Silva. Encontra-se caído em decúbito dorsal. Os membros inferiores portava no bolso esquerdo da bermuda R$ 46,60 e um pente de plástico. Olha a arma, Antônio Florentino, um pente de plástico. Essa era a arma.
E a partir do momento que uma pessoa diz, não, eu me assustei, excelências, essa tese é mentirosa, e vou dizer por quê. É impossível a pessoa com uma espingarda soca-soca ter a velocidade, ele é o Highlander da velocidade, de que ele tirou a arma, mirou bem direitinho e atirou no susto. Relembrando que Dona Josefa, o João falou, o seu João falou, e ele todos disseram que ele chegou por trás. Além de por trás, não esboçou nenhuma reação. Doutor Leandro, de forma inteligente, bem reforçou aqui, porque todas as testemunhas chegaram aqui perante os senhores e disseram não, ele nem viu. Ele nem viu a vítima quando foi atingida, ele só, infelizmente ele não morreu logo, ele ainda sofreu. Antes, o seu Zé Pedro, desculpe dizer isso à família, mas antes o seu Zé Pedro morresse instantaneamente porque não ia sofrer. Um crime tão cruel, tão horrendo, que o seu Zé Pedro ainda agonizou até a morte. Será que o que é que a gente ia sentir se o nosso pai agonizasse até a morte com um tiro no peito? Injustiça, injustiça completa. A arma, senhores jurados, era um pente de plástico. E que em nenhum momento ele ia pegar sequer esse pente de plástico. Em nenhum momento. Porque todas as testemunhas aqui foram claras. Essa história de que ele teria se levantado e colocado a mão na cintura é fantasiosa. Completamente fantasiosa. Não existe aqui 1 milímetro de chance de ser acatada essa tese da legítima defesa putativa. É um mero argumento. A ele é cabido a defesa. Todos têm direito à defesa. E a defesa tem que se apegar em qualquer argumento que se possa, ao mínimo, ter uma relevância. Mas aqui, excelências, não cabe legítima defesa, porque para a legítima defesa é necessário uma agressão injusta anterior. E aqui não teve nenhuma agressão injusta anterior, nem putativa, quando se acha que ia ter agressão injusta. E outra coisa, o que é mais grave? Excelência, qual foi a arma? Doutor, quanto tempo? Meia hora. Falta 30 minutos? Senhores, qual foi a arma? Uma espingarda soca-soca. Espingarda soca-soca, ela tem muitos chumbos. E quando se atira, o chumbo da arma, ele se expande. Mais uma vez o réu omitiu aqui, quando disse que a distância era de 8 a 10 metros. Porque ele disse aqui no interrogatório dele, olha, eu estava de 8 a 10 metros. Mentira, até porque, olhe como aqui está bem agrupado. Não deu espaço. Isso aqui é onde pegou a lesão. Aqui, como era uma soca-soca com vários chumbos, os chumbos se espalham. Aí aqui, ó, tá vendo os pontinhos aqui? Ó, vou mostrar a senhora jurada. Tá vendo isso aqui? São os pontinhos, mas principalmente que ficou tudo aqui. Isso aqui são pontinhos do chumbo, esse ferimento. São pontinhos. Além dessa lesão aqui, se espalhou essas aqui. Tá vendo essas lesões aqui do chumbo? Aqui, dos chumbos aqui. Dos chumbos aqui. Aqui. Se de fato fosse verdadeiro, teria espalhado mais. Foi a queima-roupa próximo. Até porque o bar da Dona Beta, o bar de Beta, não é um bar grande. É um bar pequeno. Parou? Doutor, vamos respeitar a palavra da acusação. Estão falando alto, estão desconcentrando. Eu não vou fazer isso com vocês. Senhores, aqui está a consequência do susto. Essa é a consequência do susto. Espera aí. Vamos, como bem o doutor Leão falou, se ele tiver chegado aqui dizendo, olha, eu matei, mas estou arrependido, ia ter benefícios. Mas não, sustenta uma mentira e ainda mente por cima. Porque inventa outra mentira. Outras mentiras, como aquela de que agora ele reconhece que entrou no bar, saiu e depois voltou. E outra coisa, sabe o que é mais grave?
a insignificância do sentimento que o réu nutria para com a vítima. A vítima era padrinho do filho dele. Ou filho, eu não sei, mas é padrinho de um filho. O cara, o Antônio Florentino matou o próprio padrinho do seu filho ou filha. Imagina o que pode fazer em qualquer outra situação. Até porque ou ele sai daqui com uma sentença condenatória e espero conscientes, não, fui condenado, mas errei, vou pagar a minha pena, vou me ressocializar, mas vou voltar à sociedade. Ou ele vai sair daqui com uma sentença de absolvição, rindo da cara do Poder Judiciário, rindo da cara do Conselho de Sentença e principalmente rindo da cara da família. Senhores, lembrem, uma sentença condenatória hoje vai representar para aquela família, não é uma vitória, é a justiça sendo concretizada. Eu tenho absoluta certeza que em caso de condenação, a família vai para sua casa, chorar o seu luto, mas feliz porque justiça foi feita. Agora o réu, talvez, porque eu não posso prever o futuro, mas talvez o réu saia daqui e vá comemorar no bar. Olha aí, fui absolvido, aquele processo acabou e sigo minha vida. A resposta da justiça está nas mãos de cada um dos senhores. Faz, com certeza, venha. Sim, fica à vontade. Não, espera o senhor mesmo. Pega o interrogatório do réu, bota nos 15 minutos, por favor. Só para ficar claro para os senhores e senhoras que ele mudou a versão realmente do interrogatório do primeiro interrogatório em juízo e do da delegacia, ele muda aqui no dia de hoje. E aí, muda. Você vai ter Miguel, que é o lar dela. O pai dela, ele da minha esposa, que é a Adriana. Eu fui lá, peguei esse. Aí parei de bar aberto e vou tomar cerveja de planta até assim, vai baixar com uma lanterna. Pra mata de noite. Você tá ouvindo aí? É, só é ruim. Cerveja. Aí eu falei pra ela, eu vou dizer pra Beto, eu vou ali, tem uma dor de barriga. Eu acho que Ele estava no bar, disse pra Beto que é dono do bar, que ia ali. Aí quando eu tomei a cerveja, Voltou. aí eu falei pra Beto, eu vou ali, deu a barriga ali, deu um tirador pintura, eu acho que eu me senti Deu uma dor de barriga e foi vou ali. Aí 10 anos depois. pra fazer necessidade, né? Ele inventa essa tese. Ela não mata assim, pode dar. Aí quando eu voltei, eu vou pagar a cerveja e vou descer, eu tava dizendo que vou descer pra matar o velho. Pode interromper. Peguei lá. 10 anos depois ele se lembrou. Ah, deu uma dor de barriga. Nós não somos ingênuos. É aquela tentativa de colocar um argumento que para ver se salva, porque ele sabe que vai ser condenado. Sabe que a decisão condenatória representa justiça hoje. Sabe que todas as provas convergem para a condenação e que o depoimento dele, o próprio depoimento do réu aqui perante os senhores, é uma demonstração de que ele, desde o início, mente, colocando uma tentativa de justificar o injustificável. Excelências, permitam que a família saia daqui com a cópia da sentença condenatória. Os senhores irão decidir, mas quem vai aplicar a justa pena vai ser o douto magistrado. Aos senhores bastam dizer, não, hoje não,
injustiça hoje não. Não vai tripudiar da justiça. Não vai tripudiar da família. Não vai ficar impune. Não, não, não. Hoje não. Eu vim aqui como jurado e vou aqui saído com cabeça erguida, consciente de que fiz justiça. E a quantidade de pena vai ser definida pelo magistrado. Mas aos senhores cabe fazer justiça. Coloque, por favor, o depoimento de dona Raimunda, de dona a ex-mulher, a Raimunda. Que eu coloquei no... Não, eu juntei o link. Aí tem que abrir o link. Veja que você consegue abrir o link. Se não conseguir, eu tenho aqui o vídeo. Vamos juntar dos autos. Vamos falar. Senhores, enquanto vai colocar aqui o depoimento de dona Raimunda, que é aquela que seria, aqui o réu alega, que a ex-mulher da vítima, que ele tinha ciúme de mim e ela, porque eu dava carona e tudo mais. Ela prestou depoimento só para mim, eu colhi esse depoimento, mas a defesa não quis trazer ela para cá, poderia. Mas olhe, só uma curiosidade. Primeiro semestre de 2022, aqui na Paraíba. Sabe quantos homicídios violentos? Primeiro semestre, até final de junho. 601 homicídios. 601 pessoas foram mortas de forma violenta. E cabe aos senhores jurados serem os responsáveis por trazer paz e tranquilidade a esta comarca. Saindo daqui com um veredito condenatório, desejando que o réu se ressocialize, vai passar o seu tempo preso, mas é necessário, porque da prisão, porque ele foi o justiceiro, o carcereiro, o executor do seu José Pedro. Ele vai entrar na prisão e vai sair, mas o seu José Pedro, há 10 anos, ele entrou na prisão do túmulo e de lá nunca mais sairá. Deus o tenha em bom lugar, mas é uma pessoa que poderia estar aqui, acompanhando os seus filhos, conhecido os seus netos, mas simplesmente Antônio Florentino, ele se achou por bem ser Deus, aquele que dá a vida e que tira, e resolveu tirar a vida do seu José Pedro. E agora fica só na memória, só na história. É outra petição, depois dessa. Eu já aconteci aí, não dá pra você, eu copiei. O artigo, excelências, 121 do Código Penal diz: matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Quem mata alguém tem que ser punido. Não existe aqui as excludentes que a defesa vai colocar, legítima defesa. Matou de forma dolosa, intencional, tem que ser punido. A lei do nosso país prevê essa punição. Senão a gente sai daqui e pode ser morto. E nada vai acontecer? Será que a gente não tem empatia porque não foi com um dos nossos? A gente não sabe, eu nunca vi o José Pedro. Não foi com o meu? Não podemos ter esse tipo de mentalidade. Pode dar play. Dona Raimunda, aumenta o volume aí, por favor. Dona Raimunda Miguel da Silva, é a senhora? É. A senhora, Dona Raimunda, a senhora conhece o Antônio Florentino da Silva? Conheço sim. Ele é o que da senhora? Ou foi? Cunhado. Cunhado? Certo. É. A senhora conhece o José Pedro da Silva? Conheço sim. O que o José Pedro da Silva, que é a vítima de um processo
Ele era o que seu? Esposo. Era meu esposo. A senhora foi casada durante quanto tempo com ele? 22 anos. 22 anos. A senhora, quando ele morreu, José Pedro, a senhora estava casada com ele ainda ou estava separada? Estava separado. A senhora estava separada há quanto tempo dele? 2 anos. 2 anos? Certo. É. Olha, o Antônio Florentino da Silva, que está sendo acusado aqui de matar o seu José Pedro, ele prestou um depoimento na delegacia e disse o seguinte: ele disse que é cunhado da senhora e que dava caronas à senhora, certo? Eu vou repetir o que ele disse aqui. Que a vítima já foi casada com a sua cunhada, Raimunda Miguel da Silva, com quem conviveu por mais de 10 anos. E após a separação, a vítima passou a ter ciúmes do interrogado pelo fato deste ter uma convivência amigável com a mesma. Inclusive, quando esta vinha visitar seus pais, pedia ao interrogado para transportá-la na ida e na volta, acreditando o interrogado que este fato tinha gerado no mesmo um ciúme, o que o fez comentar que tinha comprado uma arma e iria acertar as contas com o interrogado. Esse depoimento dele está nas folhas 18 do processo. O senhor tem como pausar ou não? Não agora, não agora. Me diga uma coisa, nesse período que a senhora se separou do seu José Pedro do Nascimento, o seu José Pedro do Nascimento tinha ciúme da senhora com o Antônio Florentino? Tinha não? Tinha não. Não. O José Pedro Play, tinha ciúme pause. da senhora com qualquer outra pessoa? Dê play, doutor, só para continuar essa resposta. Não, ele nunca teve ciúme de mim com ninguém. Nunca teve. A senhora, certo. Dá play, pause aí, por favor. Excelências, a dona Raimunda aqui falando claramente que o seu Zé Pedro nunca teve ciúme. Inclusive a filha Solange, quando prestou depoimento aqui, ela disse: não tinha ciúme do meu pai com a minha mãe. Eles acabaram o relacionamento, cada um seguiu a sua vida, inclusive o seu Zé Pedro já estava com dona Lindalva. Então, esse argumento de que ele teria um ciúme do Antônio Florentino com a dona Raimunda é mentira. Está aqui a dona Raimunda. Inclusive a dona Raimunda em plenário. Pode continuar. Antônio Florentino chegou a comentar com a senhora que ele estava achando que o José estava com ciúme dele com a senhora? Não. Nunca comentou? Não. Certo. Também tem no processo o depoimento aqui de Lindalva da Silva. A senhora sabe quem era Lindalva da Silva? Sei. Quem é Lindalva da Silva? É uma prima minha, mas ela morava em São Paulo. Só que ela estava aqui. Essa Lindalva, quando estava aqui, ela chegou a ter um relacionamento com a vítima, o José Pedro da Silva, depois que a senhora se separou dele? Ela estava com ele. Estava com ele? Certo. Era. Olha só, ela prestou um depoimento que está aqui na página 55 do processo da ação penal, que tramita na comarca de Belém, e lá no finalzinho ela disse o seguinte: ela escutou de que o próprio réu teria dito que matou a vítima porque a ex-mulher desta, no caso a senhora, teria dito que a vítima tinha comprado uma arma para matar o réu. A senhora, em algum momento, disse para Antônio Florentino que o José Pedro tinha comprado uma arma para matar ele? Não, eu nunca falei isso não, porque ele não tinha arma. Ele não tinha arma? Não. Certo. Então, essa história de que o José Pedro estava com ciúme da senhora com o Antônio Florentino, isso não existe. Não existe não. Nunca existiu. Nunca existiu. E essa história de que a senhora teria dito a ele que o José Pedro tinha comprado uma arma também não existe. Não existe não. Nunca existiu. A senhora nunca disse isso? Nunca falei essa palavra, nunca. Certo.
Tá bom, eu agradeço o depoimento da senhora. A senhora está aqui prestando esse depoimento para mim, eu que sou advogado da assistência da acusação nesse processo. A senhora está sendo forçada a prestar esse depoimento de algum modo? A senhora está sendo intimidada para prestar esse depoimento? Ou a senhora está prestando esse depoimento por livre e espontânea vontade? Por livre e espontânea vontade. Eu posso usar esse seu depoimento no júri? Pode. Tá bom. Pronto, pode tirar. Pois eu agradeço a atenção da senhora. A dona Raimunda nunca disse que o José Pedro comprou uma arma. A dona Raimunda nunca disse que existia ciúmes por parte do José Pedro. Toda essa história de que o seu José Pedro tinha ciúme é fruto da cabeça do Antônio Florentino. Tudo. Não tem uma pessoa para vir aqui em plenário, não tem uma pessoa que depois, nesse processo, desde o início, em 2012, na delegacia, em juízo, que diga que de fato sabe que o seu Zé Pedro era uma pessoa ciumenta. Então, excelências, está muito claro que o que aconteceu foi um homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Motivo fútil é aquele motivo pequeno, insignificante. Aconteceu um ciúme, vou matar. Não. Hoje não. Hoje não. Vossas Excelências irão responder a quesitos. O primeiro quesito vai ser sobre a materialidade, se existia um crime. E aí Vossas Excelências responderão sim, porque o crime está aí nos autos. Depois vai ser perguntado sobre a autoria. Se foi o seu Antônio Florentino, respondam sim. Mas aí, Excelências, vai vir a pergunta capital. Vai vir a pergunta, o terceiro quesito é: o jurado absolve o acusado? Senhores, respondam não, para que a justiça da comarca de Belém seja restabelecida. Respondam não, para que a família possa sair daqui um pouco mais acalentada, porque a morte do seu pai não foi em vão. Respondam não, porque os senhores, ao chegarem em casa, tomarem os seus banhos e deitarem nas suas camas, que a consciência de Vossas Excelências não pesem por ter absolvido um réu culpado. Terceiro quesito é não, Excelências, para se restabelecer a justiça e que Vossas Excelências saiam daqui com o sentimento de dever cumprido, porque julgaram não por pena, mas de acordo com a prova dos autos. E se pena Vossas Excelências quiserem ter, tenham pena da vítima enlutada, que está aqui, neste plenário, querendo sair daqui, nada mais com um único desejo, de que seja feita justiça hoje. Nas qualificadoras, vai ser perguntada sobre se o crime foi praticado por motivo fútil e a redação o doutor juiz vai fazer. Respondam sim na qualificadora. É muito importante que ele seja responsabilizado de acordo com a sua conduta. Não basta condená-lo. As qualificadoras que estão presentes devem ser reconhecidas por Vossas Excelências, porque as provas estão muito claras. Inclusive, depois vai ser perguntado se foi de um modo que impossibilitou a defesa da vítima, sim, porque a vítima estava sentada, tomando a sua caninha com a sua companheira e nem viu quando o réu, de forma covarde, chegou lá no bar, apontou a espingarda e disse: eu sou Deus e a sua vida eu tiro agora. Ou e só deu um tiro, não é porque ele é bonzinho não. Primeiro, que um tiro já foi suficiente para matar. E segundo, porque a arma soca, tem que socar a munição, dar o tiro, depois socar de novo. Evidentemente que isso não iria acontecer. Talvez se ele tivesse com a arma, com mais munições no pente, provavelmente ele teria feito uma chacina pior. Então, Excelências, a assistência à acusação, eu hoje, como representante da família, peço: condenem o réu e digam sim a todas as qualificadoras. Muito obrigado. 13 horas.